A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nessa manhã gostaria de fazer a leitura no livro de Amós, no versículo 14. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu acabei de ler o capítulo inteiro e oremos ao Senhor, né? Espírito Santo de Deus, olha aí, Deus, a tua palavra, revela-nos, fala conosco nessa manhã, porque nós cremos que quando nós lemos a tua palavra, nós estamos ouvindo a tua voz, é a boca do Senhor que está falando conosco, a sua palavra é profética, ela é viva, eficaz e digna de toda aceitação. Então, que nós entendamos o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, aqui o interessante que eu li aqui na minha Bíblia de Estudos é que o profeta Amós, ele era um morador de Judá, que em uma cidadezinha chamada Tecoa, na verdade era uma vila, de Judá, que era próxima de Jerusalém, ficava a 20 quilômetros abaixo de Jerusalém, ao sul. E ele era um homem simples, ele era um cultivador, aqui está escrito de sicômoros. Eu não sei o que é sicômoros. Ele não era uma pessoa que tinha um ministério, ele não era assim um homem que tinha status de profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um homem importante, ele não era ninguém assim a quem as pessoas dariam muito crédito. Era um homem simples, ele era um leigo, mas que o Senhor começou a revelar através da profecia as coisas que aconteceriam. Ele estava falando para o reino norte, ele era do reino sul, estava profetizando para o reino norte. Aqui nessa revelação, Amós ele estava se dirigindo também a 7 nações, que Deus aqui descreve os 3 principais pecados de todas essas nações, e também ele vai se dirigir a Judá, ele vai se dirigir a Israel. O Senhor ele vai decretar juízo, ele vai decretar assim: olha, vocês estão pensando que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? Vocês acham que eu estou em silêncio, que eu estou aprovando? Mas olha, eu vou impor castigo. Eu vou mostrar para vocês que eu não estou me agradando não das práticas que estão sendo feitas na terra. E esse homem simples, ele via as suas mensagens proféticas através de visões, e o seu ministério ele acontece na mesma época que Deus usava o profeta Jonas e o profeta Oséias, aproximadamente ali em 760 e 755 a.C. Ele profetizou durante 2 anos que antecederam um grande terremoto. 200 anos depois, Zacarias teria feito menção a esse terremoto ali em Zacarias 14:5. E antes de acontecer essa catástrofe, Deus levantou o Amós para denunciar os pecados, para dizer para aquele povo se arrepender. Para a gente ver, Jonas foi profetizar a Nínive, e Nínive se arrependeu e jejuou e orou e voltou do seu mau caminho, e Deus tirou o castigo. Ou seja, o castigo ele é condicional. Quando Deus ele fala conosco que vai nos castigar, não é um decreto. Ele está nos avisando exatamente para que a gente possa se arrepender. Mas quando vem o castigo, é sinal de que Deus já avisou, Deus já levantou profetas, Deus já tentou chamar o povo a um arrependimento e que nada aconteceu. E por isso o Senhor está permitindo que aquela segurança, aquela paz, aquela prosperidade que as nações estão supostamente se firmando nelas, assim, se baseando e convencidos de que estão seguros e convencidos de que estão prósperos, E aí o Senhor vem e ele mostra que ele é o Senhor. Ele mostra, ele fala assim: olha, eu vou apertar vocês e de forma que não vai valer a pena vocês tentarem fugir, nem que se forem ágeis, o forte não vai ser, a sua força não vai valer muita coisa, não vão ficar de pé. Mesmo o arqueiro, mesmo o ligeiro, não vai se livrar, não vai conseguir fugir no dia. E dessa mesma forma, a gente sabe que o juízo, quando ele chegar à terra no final dos tempos, embora os ímpios se julguem poderosos e valentes, eles vão recuar aterrorizados diante da iminente destruição. Isso no final dos tempos. Mas todas as vezes que Deus decreta juízos e que ele demonstra que está irado, que ele demonstra que ele está chamando um arrependimento,
primeiro as pessoas não dão ouvidos, né? E também que quando começa a acontecer, as pessoas tentam se livrar com as suas próprias forças. Mas o Senhor, Ele é soberano e quando Ele quer, ninguém pode impedir. Assim como quando Ele quer abençoar, ninguém impede, também quando Ele levanta o arrependimento e o castigo, também não adianta muita coisa, né? Essas 7 nações vizinhas de Israel, eles estão todos os pecados delas aqui listados no Amós capítulo 1 e no capítulo 2 também. Deus está se dirigindo a transgressões de Judá. No versículo 1 está escrito assim, olha, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e o que ele ouviu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele fala assim, olha, bramará de Sião o Senhor e de Jerusalém, e dará a sua voz nas habitações dos pastores, e haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo, e por 3 transgressões de Damasco e 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, e por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E aí Deus vai falando aqui que ele vai tratar, chegou a hora do tratamento, chegou a hora do arrependimento e, olha aí, versículo 14, não vai valer nada a fuga do ágil. E nem o forte não vai ser fortalecido com a sua força, não. Nem o valente vai livrar a sua vida. Deus estava decretando castigo ao seu povo, não apenas às outras nações vizinhas. Essas pessoas não estavam dando ouvidos aos profetas, estavam fazendo os nazireus pecarem, estavam dando vinho, né, para os homens separados de Deus. E falou que eles pervertiam o caminho dos mansos, oprimiam os pobres, o pai e o filho entravam a mesma moça, profanavam o nome do Senhor, né? As pessoas estavam assim muito sem temor a Deus, muito confiantes, né, em si mesmas, em seus talentos e em sua capacidade de julgamento e em seus próprios caminhos. E o Senhor estava muito entristecido, né, pelo caminho do seu povo. E por isso ele permitiria um tempo de lágrima, um tempo de choro, um tempo de quebrantamento. Mas o Senhor, lá no capítulo 9, ele faz uma promessa de restauração, ou seja, quando Deus ele decreta um tempo de arrependimento, de quebrantamento, é porque ele tem desejo de restaurar, ele tem desejo de tornar a derramar a sua glória, porque para ele nada adianta, irmãos, a gente ter prosperidade, a gente ter segurança financeira, a gente ter saúde e a gente não ter temor a Deus e a gente não obedecer a palavra de Deus, porque ele sabe que a verdadeira pobreza e a verdadeira treva e a verdadeira decadência de um ser humano não é se ele está numa crise financeira, mas se ele não teme ao Senhor. Então, dessa forma, como o Senhor estava zeloso pelo seu povo, que estava se deteriorando espiritualmente, né, estava se desviando, estava transgredindo contra o Senhor, então ele fala lá no capítulo 9, olha, né, eu vou decretar juízo, né, eu vou pesar a mão no meu povo. Eu vou deixar vir um terremoto aí que vai abalar a estrutura. Eu vou permitir que isso aconteça, mas porque, né, eu vou dar ordem, eu vou sacudir a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. E todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os pecadores do meu povo, veja bem, né, os pecadores, está falando que é o povo que vai morrer à espada, mas os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, aí eu vou tornar a tenda de Davi, que caiu, eu taparei as suas aberturas, eu tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, assim diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrará alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança
a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E eu removerei do cativeiro o meu povo, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Olha que maravilha. Quando há uma profecia, irmãos, de castigo, há também sempre a profecia gloriosa de restauração, de transformação. O povo, mas aí, irmãos, é uma transformação muito boa, porque o povo já se quebrantou, já se arrependeu, já voltou dos seus maus caminhos. Então é uma alegria completa, uma alegria espiritual, de restauração espiritual e de restauração material. Amém? Que o Espírito Santo fale mais em cada coração no nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para os meus irmãos.